Todos os dias milhões de passageiros passam por um dos aeroportos da AENA. Talvez até já tenha acontecido contigo, sem saber que estavas a pisar o território do maior operador aeroportuário do mundo. Uma empresa com 51% de capital dominado pelo Estado e com presença nos 4 continentes, em mercados como o Reino Unido, o Brasil ou o México, a AENA gera mais do que apenas aviões e pistas. É um negócio regulado, com receitas garantidas por contratos de longa duração, um braço comercial em expansão e um peso no turismo irrefutável. Mas então, como é que se consegue gerir o império desta dimensão? Como é que o regulador afeta os lucros da empresa e qual é que é o verdadeiro potencial da valorização de um monopólio assim? Hoje vamos abrir então as portas da AENA e perceber se é ou não um bom investimento. Fica desse lado e vamos a isso. Imagina-te a aterrar no aeroporto de Madrid, uma das portas de entrada mais movimentadas da Europa. Por trás de cada pista iluminada ou de cada terminal apinhado de passageiros e de cada loja duty free, há uma empresa que orquestra o fluxo, a experiência e a rentabilidade de tudo isso. E esta empresa é a AENA. Nasceu em 1991 como resposta do Estado espanhol à necessidade de centralizar e profissionalizar a gestão aeroportuária. Até então, os aeroportos eram geridos de forma dispersa e com o foco meramente operacional, e este novo modelo permitiu criar então uma rede coesa com objetivos claros de eficiência, modernização e capacidade de investimento. O passo decisivo desta operação veio em 2015, quando o Estado decidiu abrir o capital da empresa ao mercado, vendendo 49% das ações na Bolsa de Madrid, mantendo ele os 51% restantes através de uma holding pública, a ENER. Esta mudança não foi apenas financeira, foi cultural. A AENA passou então a atuar com uma mentalidade de empresa cotada em bolsa, com exigências de rentabilidade e transparência, sem perder a robustez de uma infraestrutura com interesse estratégico para o país. Hoje em dia, a AENA é o maior gestor aeroportuário do mundo em número de passageiros. A sua rede espanhola cobre 46 aeroportos e 2 heliportos, desde os gigantes de Madrid a Barcelona até destinos insulares, como Palma de Maiorca ou Tenerife, mas o alcance vai muito além das fronteiras espanholas. No Reino Unido gera o London Luton Airport, um dos principais aeroportos da capital britânica, com uma recuperação total do tráfego e das margens de EBITDA desde 2019. No Brasil tem uma presença de peso através de 2 concessões, o Grupo Nordeste com 6 aeroportos, incluindo Recife e Maceió, onde estão mais de 8 milhões de passageiros por semestre, e depois uma segunda concessão, o bloco de 11 aeroportos, que inclui Congonhas, um dos maiores de São Paulo, em plena modernização, com o final das obras previstas para 2028. No México tem uma participação no Grupo Aeroportuário do Pacífico, que opera hubs como Guadalajara e Tijuana, beneficiando do boom turístico e do tráfego transfronteiriço com os Estados Unidos. E na Colômbia tem ainda uma participação no aeroporto de Cali e de Cartagena, ambos com crescimentos acelerados no tráfego, impulsionado pelo turismo e pela dinâmica da economia sul-americana. Estas participações no México e na Colômbia não entram na consolidação das contas, mas representam uma exposição estratégica a mercados emergentes de elevado potencial de crescimento no que é o transporte aéreo. A gestão de todas estas infraestruturas está normalmente atada a concessões de 25 ou 30 anos, por períodos depois renováveis, o que garante muita previsibilidade e estabilidade ao modelo de negócio da AENA. E o motor deste modelo é uma engrenagem muito bem oleada, alimentada por
essencialmente dois grandes segmentos. Um das receitas aeronáuticas, onde estão as taxas por aterragem, por embarque, por segurança, por serviços adicionais, como a assistência a passageiros com mobilidade reduzida ou a iluminação. Tudo isso são comissões pagas pelas companhias aéreas e pelos passageiros. Esta é a parte mais regulada do negócio, com tarifas aprovadas pela CNMC em Espanha e entidades equivalentes no estrangeiro. No primeiro semestre deste ano, estas receitas somaram mais de 1,5 mil milhões de euros, crescendo assim mais de 6% face ao ano passado. E o segundo segmento está relacionado com as receitas não aeronáuticas, ou digamos comerciais. Este é o verdadeiro tesouro escondido desta empresa. Lojas duty-free, restaurantes, aluguer de viaturas, parques de estacionamento, publicidade e até hotéis e logística aeroportuária. Aqui a AENA tem a liberdade para explorar a base de passageiros como um mercado cativo, com margens de rentabilidade elevadas. No primeiro semestre deste ano, este segmento mais comercial e imobiliário gerou quase 1.000 milhões de euros, crescendo em 10%, com uma margem EBITDA acima de 80%. Portanto, é um segmento muito importante e muito atrativo do ponto de vista da rentabilidade. A empresa também desenvolve projetos imobiliários estratégicos, como novos hangares em Madrid, o maior de Espanha, áreas logísticas em Barcelona e projetos hoteleiros nos dois maiores hubs do país. Não é de admirar que, sendo uma empresa ligada à aviação e ao transporte aéreo, o desempenho da mesma acompanha o ritmo do turismo e da economia global. No primeiro semestre de 2025, os números são robustos, foram mais de 180 milhões de passageiros em toda a rede, em Espanha, em Luton e no Brasil, com crescimentos na casa dos 5%. Em Espanha, o destaque vai para o tráfego internacional, que cresceu a 6,5%, impulsionado por mercados como Itália e destinos de longo curso. A maior parte do tráfego vem de empresas low cost. A Ryanair é a empresa que mais movimenta passageiros, com cerca de 22% da cota, e cresceu em 6,3% no semestre deste ano. Este crescimento não é isolado, é uma continuidade do apetite global por viagens pós-pandemia e da qual a força da Espanha é um destino muito forte a nível turístico na Europa. O negócio, já sabemos, é cíclico, crises económicas, pandemias, conflitos geopolíticos podem cortar o tráfego de forma abrupta. No entanto, o facto da empresa ter receitas reguladas e diversificação geográfica em vários países mitiga essas combinações negativas. Falando na regulação, em Espanha, as taxas cobradas por passageiro, por aterragem ou pela segurança, que representam mais de metade da receita desta empresa, têm de ser aprovadas pela Comissão Nacional de Mercados e da Concorrência e seguem um modelo regulatório definido no documento de regulação aeroportuária. Este documento estabelece os níveis máximos de tarifas para os períodos plurianuais, digamos de 5 anos, dando previsibilidade, mas também limitando a flexibilidade da empresa. Estes valores são normalmente indexados à inflação, a índices de produtividade e até a investimentos nas infraestruturas e definem-se através de 3 pontos principais: o valor máximo médio de receita por passageiro que a empresa pode cobrar através das tarifas às empresas de aviação, as metas de qualidade e serviço, como os tempos de espera, a limpeza ou conforto, que depois resultam em penalizações se não forem cumpridas, e também através de um plano de investimento obrigatório, onde a AENA está obrigada a modernizar, a ampliar e a manter as infraestruturas que gera. Isto significa que, mesmo com o aumento da procura, a empresa não pode simplesmente subir as tarifas acima dos valores pré-autorizados. E para poder rever estas tarifas, o processo de aprovação é complexo. A empresa tem que fazer uma proposta à tal Direção-Geral da Aviação, justificando o aumento com base nos custos, nos investimentos ou nos parâmetros do documento que referi, e depois tem que ser aprovada. Para a aprovação, as companhias aéreas têm de estar de acordo, as associações do setor também têm que dar o seu parecer, bem como o governo, que tem a decisão final de aprovar ou rejeitar a proposta para aplicação no ano seguinte. Tudo isto levanta alguns problemas, porque custos operacionais como energia, salários ou manutenção podem aumentar rapidamente, mas as tarifas aeronáuticas não são automaticamente indexadas a todos eles. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, a AENA viu os custos da energia subirem 16% e de pessoal em 10,5%, mas não pode repercutir totalmente esses custos no preço pago pelos passageiros ou pelas companhias aéreas. A única atualização
atualização prevista pela tal entidade reguladora, considera apenas a inflação e a eficiência, mas de forma limitada. Além destes problemas que demoram algum tempo a corrigir, a regulação também impõe obrigações de serviço público. Manter a operação em aeroportos deficitários, em regiões menos rentáveis, para garantir a conectividade ou a coesão territorial, realizar investimentos obrigatórios para a modernização e a segurança, independentemente do retorno que esses investimentos consigam, e estes compromissos naturalmente consomem mais recursos e depois reduzem a flexibilidade para alocar capital onde o retorno é mais elevado. Mas entendido que está o modelo de negócio e as limitações de estar ligada a uma entidade governamental, entremos na performance do primeiro semestre deste ano. E a primeira impressão é tranquilizadora. O número de passageiros cresceu perto de 5% face ao mesmo período do ano passado, muito à conta já vimos do mercado espanhol, e isto trouxe um aumento na receita de 9% para perto dos 3 mil milhões de euros. Por outro lado, as despesas cresceram a 10%, como eu já tinha avisado, sobretudo os aumentos salariais, o que levou, digamos, a uma contração na margem EBITDA muito ligeira, mas que de alguma forma se nota. Já o lucro líquido aumentou 10,5%, mostrando uma eficiência operativa muito interessante. Com uma dívida líquida mais ou menos controlada, o rácio da alavancagem atualmente parece ser inferior a 3 vezes, o que permite bastante folga para investir e pagar dividendos aos acionistas. Olhando para os segmentos principais, reparem como a margem de EBITDA é maior no segmento comercial, as tais lojas, os restaurantes e instalações nos aeroportos, o que permite, com apenas 31% da receita, gerar perto de metade do lucro operativo da empresa. Nós podemos inclusivamente entrar nos detalhes deste segmento comercial em Espanha e ver que está dividido em dois. O retalho, onde estão as lojas duty free, que são quem mais rende e cresceram a 3%, e um segundo, a mobilidade, que cresceu a 20% e onde o aluguer de carros e estacionamentos são quem mais receita gera para a Aena. Nós podemos ver que por passageiro a Aena recebe quase 17 euros, que depois dilui 7 euros em custos, resultando assim num lucro antes de impostos, depreciações e amortizações de 10 euros por passageiro, um valor ligeiramente acima do mesmo período do ano passado. A dívida da empresa é gerida com um perfil conservador e previsível. No final do primeiro semestre deste ano, a dívida líquida situava-se perto dos 6 mil milhões de euros, corresponde a um nível de 1,6 vezes. Um nível baixo para empresas que de alguma forma gerem bastante infraestrutura e que frequentemente operam com rácios acima das 3 vezes. A estrutura da dívida é maioritariamente composta por obrigações a longo prazo, com um custo médio de 2,34% de juros, e a maturidade é superior a 7 anos. Mais de 80% desta dívida está a taxa fixa, protegendo a empresa na volatilidade das taxas de juros, algo crítico num contexto de política monetária restritiva. Podemos ver também que a nível de escalonamento, um quarto desta dívida expira nos próximos 2 anos, com pagamentos entre os 700 a 900 milhões de euros. A capacidade de gerar caixa operacional é robusta. Só no primeiro semestre deste ano o fluxo de caixa das operações atingiu 1,5 mil milhões de euros, um valor que supera em muito o capex da empresa, perto dos 500 milhões. Com uma política de pagar 80% do EBITDA em dividendos, o valor por vezes supera os fluxos de caixa livres semestrais, sobretudo porque pagam os dividendos apenas uma vez por ano. E isso é precisamente o que nós vemos aqui. Pagou 1,4 mil milhões em dividendos, quando foi precisamente essa a quantidade de dinheiro que entrou até meio do ano. Aliás, se eu vos mostrar o ano completo de 2024, reparem que tem fluxo de caixa operativos na casa dos 2,7 mil milhões de euros, o que para um capex de 800 milhões deixa quase 2 mil milhões de dinheiro livre para distribuir em dividendos, confirmando assim a minha teoria anterior. Além disso, a Aena mantém linhas de crédito não utilizadas, perto dos 3 mil milhões de euros, que reforçam a liquidez da empresa disponível para eventuais oportunidades ou necessidades extraordinárias. Do ponto de vista de rating, a empresa sustenta uma boa classificação de crédito por empresas como a Fitch ou a Moody's, reduzindo o custo de financiamento da mesma e reforçando a resiliência em períodos de menor tráfego aéreo. Portanto, estás a olhar para uma empresa estável, bastante rentável até, com uma vantagem competitiva, eu diria ímpar, já que é extremamente difícil a construção de novos aeroportos ou mudar concessões a meio dos contratos. A empresa é essa então que distribui a grande maioria dos lucros aos acionistas. Mas vamos olhar para a trajetória
trajetória da última década e perceber se existe aqui algum crescimento ou se está estagnada desde 2015. E o que nós vemos é uma receita a crescer a 5%, com um tombo valente ali na altura da pandemia e que demorou 3 anos a recuperar. O EBITDA cresceu à mesma velocidade e o lucro líquido mostra um crescimento mais rápido, a 9% ao ano. Todas as margens são estáveis, à exceção do período que eu mencionei, e reparem que a nível de performance a AENA está cada vez mais eficiente, com um ROIC que vem a subir desde 2015 e que agora anda perto dos 15%. Os fluxos de caixa livres mostram um crescimento mais modesto, entre 3% a 4% ao ano, um valor que efetivamente não acompanha o crescimento de 11% do dividendo. E isto significa o quê? Significa que subir o dividendo a esta velocidade não é sustentável, até porque a nível de trajetória da dívida, a empresa fez um esforço tremendo de há 10 anos a esta data, cortando a alavancagem para menos de metade. Podemos ver que passou de um múltiplo de quase 5 vezes para abaixo de 2, sem grande sacrifício dos acionistas, o que é um sinal de excelente gestão. E antes de passarmos às projeções para determinar o potencial de um investimento nesta empresa e calcular aqui um valor intrínseco para uma ação, se aprecias este tipo de conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like e assim ajudas o canal a continuar. Virando atenções para a minha projeção, bom, a principal receita da empresa é claramente gerada em Espanha, com quase 90% do total, e olhando para o que tem sido a tendência do tráfego aeroportuário nos últimos anos, vemos uma clara tendência ascendente, que, verdade seja dita, olhando para as projeções, deve continuar em teoria até 2031. O segmento comercial parece estar bem orientado para continuar a render, uma vez que as rendas mínimas garantidas pelos inquilinos estão bem estruturadas e não existe aqui uma queda enorme de receita de um ano para o outro. Dito isto, e usando aqui um crescimento igual ao registro histórico, entre os 4% a 6%, para um múltiplo de saída de 11 vezes, teríamos um preço de uma ação em 2034 a valer 38 euros. Um retorno anual que ao preço de hoje representaria 4,5% ao ano, a que somado o dividendo de 4%, poderia potencialmente, e atenção porque nada disto é garantido, atingir um retorno de 9% ao ano nos próximos 10 anos. A mim parece-me bastante atrativo, sobretudo para uma empresa com uma forte componente pública. Já mudando o método da projeção e apontando aqui baterias aos fluxos de caixa livres para crescimentos entre os 2% a 3% ao ano, temos um valor justo de 25 euros por ação, ligeiramente acima do valor atual de mercado. Mudando novamente para o múltiplo preço-benefício, pode existir aqui um argumento de que a 17 vezes os lucros de 2025, a empresa foge à mediana histórica de 15 vezes, e eu compreendo o argumento, mas é preciso ter em conta que a AENA é hoje em dia uma empresa muito mais ágil do que era há 5, 6 ou 8 anos atrás, tem menos dívida, é mais eficiente e o mercado naturalmente recompensa isso com um múltiplo superior. Na análise técnica, a empresa parece estar numa tendência de subida desde o início de 2024, uma tendência muito forte, que a sofrer uma ligeira correção nos próximos dias e a atingir valores entre 21 ou 23 euros parecem-me ser pontos interessantes de entrada. Mesmo com toda esta robustez, convém falar aqui em alguns riscos que me parecem muito importantes. A regulação, eu já falei, o facto de ter tarifas sujeitas à aprovação por entidades públicas é ou pode tornar-se um problema no futuro. Os custos, que não esperam pela aprovação das tarifas, a energia a subir a 16%, os salários a 10,5% pressionam as margens e isto pode criar uma pressão temporária significativa. A execução no Brasil, onde estão obras prolongadas até 2028 que, além de serem um catalisador futuro, no presente exigem um controle muito apertado de custos, e depois os choques externos, como nós vimos, onde recessões, instabilidade política, novas crises sanitárias, tudo isso pode impactar o tráfego e o consumo, afetando então o rendimento da empresa. Convém lembrar que nós estamos a falar de uma empresa que tem o monopólio dos aeroportos espanhóis, num país cujo turismo representa 13% do PIB. Portanto, será também muito difícil que o governo espanhol abdique do controle maioritário que tem na empresa, e esse pode naturalmente ser, a nível político, um risco a ter em conta. Em jeito de conclusão, a AENA é, para nós investidores a retalho, um caso de estudo de como uma infraestrutura estratégica pode combinar previsibilidade de receitas com oportunidades de crescimento e de algum retorno. Não é, obviamente, imune a choques, mas a posição dominante, a gestão profissional e a diversificação geográfica dão-lhe uma solidez que é muito rara neste setor.
para quem procura exposição a turismo e ao transporte aéreo com uma camada extra de estabilidade, então a Aena é uma empresa que merece muita atenção, sobretudo para quem olha para estes investimentos com um horizonte de médio ou longo prazo, porque apesar de nós estarmos a falar de uma empresa que vai multiplicar o teu capital exponencialmente, e isto é apenas a minha opinião, uma excelente forma de preservar o mesmo e de preservar o teu poder de compra, ao mesmo tempo que vais recebendo alguns dividendos. De qualquer forma, eu gostava de conhecer a tua opinião sobre a empresa, assim que partilha um comentário com o teu bitite. Em mês tradicionalmente de férias, os principais índices mundiais continuam a subir a um ritmo interessante. Esta semana o destaque vai para as bolsas francesa, espanhola e italiana, que apresentaram ganhos acima dos 2%, algo que apenas a China conseguiu bater. Começou também a preparação do consumidor para os aumentos de preços significativos nas próximas semanas. A Vini Portugal alertou de que as tarifas de Trump de 15% sobre os bens europeus nos colocam em desvantagem com outros países, como a Argentina ou o Chile, também eles grandes produtores de vinho, mas com tarifas de apenas 10%. Portanto, para compensar aqui uma perda potencial de receita, os produtores nacionais vão subir os preços ao consumidor interno em valores que podem chegar aos 30%. Dito isto, até pode ser uma boa oportunidade para ti em ir atestando devagarinho a garrafeira lá de casa. Com o mercado automóvel na Europa a claudicar já há uns meses, o presidente executivo da Mercedes veio alertar que a regulamentação europeia está a contribuir para o colapso da indústria. Na prática, a União Europeia quer proibir os motores de combustão até 2035, uma meta que o grupo alemão vê como irrealista e que deveria cair como aconteceu na China. A Europa é mesmo a única região do planeta com esta meta em apenas 10 anos e isto é tudo muito bonito, mas a indústria de elétricos não consegue subsistir, pelo menos por enquanto, sem apoios estatais. A pouca autonomia dos carros, o preço elevado e uma infraestrutura ainda deficiente são justificações do senso comum para a procura estagnar caso sejam retirados então os tais apoios. Quem não está estagnado, e aliás até são boas notícias, são os aumentos salariais no segundo trimestre do ano que foram superiores a 3% e portanto superiores ao valor da inflação. A média salarial regular está agora nos 1.368 euros e isto são boas notícias porque permitem mais dinheiro no bolso dos portugueses, mas por outro lado também estimulam a procura mais lá para a frente, o que pode dificultar o tal processo de trazer a inflação para os 2%. Noutro âmbito, baixou-se o IRS, baixou-se o IRC e ainda assim o valor recolhido em impostos subiu. Foram 27 mil milhões de euros que mais de 5 mil empresas ou famílias pagaram no ano passado e que representam 43% do total de receita arrecadada pelo Estado. Literalmente, temos uma dependência nacional de cerca de 3 mil empresas e 1.600 famílias a nível de impostos, ou seja, os mais ricos do país pagam quase metade dos nossos impostos. E isto parece-te um equilíbrio justo? Onde é que Portugal poderá conseguir dinheiro se este pessoal sair? Bom, eu estou interessado em conhecer o teu bitite, por isso passa pelos comentários e partilha o mesmo. É que depois vemos notícias como esta, onde a economia paralela é um flagelo que não vai desaparecer tão cedo, porque os incentivos estão estruturados de maneira errada. Se uma entidade empregadora tem de declarar no mínimo 30 horas por mês, a 10 euros a hora, por exemplo, são os tais 300 euros de salário que, curiosamente, é o salário médio no setor. Somos todos sérios aqui, certo? Eu acho que não. Se até o Vaticano anda metido em esquemas para fugir a impostos e lavar dinheiro, o que é que podemos dizer de pessoas que recebem meia dúzia de euros e não querem dar a parte respectiva ao Estado? O exemplo tem de começar de cima e existe aqui um sentimento de impunidade que depois deixa Portugal com uma economia paralela de perto de 30% do PIB. No que respeita ao portfólio, fechou a semana nos 57% de valorização e arrecadou mais de 64 dólares em dividendos neste mês de agosto. E é tudo por hoje. Muito importante, e isto é tudo por hoje. Muito importante, ajuda o canal deixando o teu like, partilha um comentário para que o YouTube recomende este conteúdo a mais pessoas. Isto faz definitivamente a diferença e se queres aprender mais sobre análises de ações, macroeconomia ou trading, então junta-te a nós no Patreon. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Good evening. For too long, we in Washington have been lying to you. We say we're here to serve you when in fact, we're serving ourselves. And why? We are driven by our own desire to get re-elected. Our need to stay in power eclipses our duty to govern. That ends tonight. Tonight,
I give you the truth. And the truth is this. The American dream has failed you. Work hard, play by the rules. You aren't guaranteed success. Your children will not have a better life than you did. 10 million of you can't even get a job, even though you desperately want one. We've been crippled by Social Security, Medicare, Medicaid, by welfare, by entitlements. And that is the root of the problem. Entitlements. Let me be clear. You are entitled to nothing. You are entitled to nothing. America was built on the spirit of industry. You build your future. It isn't handed to you.